Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Kleber Reis. Vamos voltar, ao tema dos estudos que eu estava falando sobre a Bíblia, né? E hoje, por mais que muitas pessoas não creem nessa palavra, mas é um livro mais usado ainda no mundo, no planeta, que é a Bíblia Sagrada. Por muitas vezes você tem uma Bíblia lá que está parada há muito tempo e que não sabe qual é o significado dela para a sua vida, porque é o próprio Deus que fala diante de nós, né? Por muitas vezes a gente sabe que o mundo em si está acontecendo essas coisas, mas não consegue compreender por que está acontecendo, porque não sabe ler a Bíblia, né? Por muitos sabem pegar a Bíblia, ler, mas não sabe compreender ela, né? Tem que saber ler, compreender, meditar, saber discernir, não é? Porque tudo que está ali na Bíblia é algo que vai acontecer, que está acontecendo, né? Vamos ler aqui um trecho do Entenda a Bíblia, né, na versão de hoje, né? Mas antes de continuar, deixe seu like e não esqueça de compartilhar os meus vídeos lá no canal, tá bom? Dizendo aqui, né? Escolha uma versão bíblica que você consiga entender, na qual consiga prestar atenção. Assim, eu vou lendo aqui, resumindo para vocês, né? Tópico por tópico, para vocês ficarem cientes, né, do que acontece, né? Para a gente entender uma versão bíblica, né, a gente tem que entender qual é o que você quer no momento, né? Logo no tópico já está dizendo, uma versão bíblica na qual você consegue entender e prestar atenção. Qual é o objetivo de você ler uma Bíblia, né? Claro, é buscar o Espírito Santo, é falar com Deus, beleza, né? Mas qual é o significado para você, né? Porque todos nós sofremos de saúde, de depressão, de desemprego, de fome e outras áreas da nossa vida, né? Porque a Bíblia, cada tópico que você lê, tem um significado para a nossa vida, né? E a gente temos que ler a Bíblia, né? E entender, compreender, né? A primeira dica, bastante prática, sobre a leitura da Bíblia, que quero lhe dar, parece óbvia, mas muitos cristãos tropeçam nisso. Escolha uma versão bíblica que você consiga entender, na qual consiga prestar atenção. Embora existam muitas versões da Bíblia, muitos cristãos escolhem uma versão ou da igreja escolhe para eles e leem somente ao longo de toda a vida. E é verdade mesmo, né? Por muitas vezes você tá lá na igreja, né? O pastor fala certa palavra, você fica ali, só naquela palavra e não quer saber de outros capítulos, de outros versículos, só quer ficar focado ali. E o erro de muitas pessoas, né, é esse, de não compreender a palavra, né, sabendo que existem muitas palavras, né, que existem na Bíblia, que a gente temos que escolher, e não pela palavra do pastor. Claro que é importante, né, mas não ficar focado só ali, né, que às vezes aquela palavra ali não é para o foco da sua vida, né? Às vezes ali aquela palavra ali é só para o milagre, né, que vai acontecer, porque muitas pessoas vão pelo milagre lá onde tem na igreja, muito milagre. Então temos que escolher a versão que agrade mais a todos nós, não que agrade a tal isso, a tal pastor, isso e aquilo, porque não vá às vezes pela palavra do homem, vá também pelo seu intelecto. Entendeu? Claro que o homem ali é usado por Deus, mas como diz na Bíblia, existem muitos
falsos profetas ali. Então, se ligue nessa, né? Existem 2 problemas relacionados à versão da Bíblia que você vai escolher para ler. O primeiro diz a respeito a uma tradução, uso vocabulário muito requintado ou formal, a ponto de você não conseguir compreendê-la. O segundo diz a respeito da tradução ser tão familiar que não conseguir prestar atenção aos detalhes e à profundidade do significado do texto, né? Por muitas vezes a gente não consegue compreender tal palavra na Bíblia, até eu mesmo, quando eu leio uma Bíblia, não consigo entender. Mas não deixe de se enganar, não. Que eu vou procurar saber. É bom, sim, procurar saber qual palavra que você está lendo ali na Bíblia, para você não deixar se passar, né? Mas a palavra que você não consegue entender no momento, próprio Deus consegue falar com você, né? Naquele momento, né? O próprio Deus consegue falar através de você ali, daquela palavra, né? Não quer dizer que você não está conseguindo ler aquela palavra, não está conseguindo discernir porque você não sabe. Mas a internet, os livros, a biblioteca, tá tudo aí para você aprender, né? Para você poder ver, né? O que a palavra de Deus diz, né? Eu mesmo não consigo, às vezes, entender algumas palavras, mas o próprio Deus, através do Espírito Santo, pode te orientar, tá bom? Vou ler aqui. Vamos terminar aqui para falar aqui do seguinte, né? As traduções bíblicas variam de mais literais ou formais para mais dinâmicas. As mais são difíceis de entender, como eu falei, né? Pois a sua forma é a mais próxima da língua de origem, o hebraico. O Antigo Testamento ou grego, o Novo Testamento, normalmente seu vocabulário é rebuscado, antigo, araico, com expressões fora do uso comum. As traduções dinâmicas, por outro lado, são mais interpretativas e por isso mesmo as mais passivas de imprecisões. Também existem as parafrases, como a mensagem, elas têm sua utilidade, mas por serem tão interpretativas não devem ser chamadas de Bíblia. O fato é que todas as traduções têm vantagens e desvantagens, e você deve escolher uma tradução de acordo com seu objetivo de nível de conhecimento ou público-alvo. Uma dica bem prática, útil e meio nerd é ler os prefácios das diferentes versões bíblicas, pois a maioria delas explicam o método utilizado naquela versão e os objetivos do grupo de tradutores que traduziu. Tá bom? Então, esse primeiro tópico, né? Você escolher uma versão bíblica, não que as outras traduções bíblicas, né? Como eu nem citei falando sobre a Bíblia, seja ruim, mas a melhor tradução mesmo, que todos nós falamos, é o do mais conhecido, né? A tradução do livro da Bíblia Sagrada aqui é essa aqui, ó, do João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Essa é a tradução mais conhecida, né? Pode-se dizer no planeta, né? Mas tem outras. Mas procure entender o que cada versão vem falar com você, porque tem umas traduções que não tem discernimento nenhum da palavra de Deus, entendeu? Então, se ligue nessas palavras que eu estou te dizendo aqui agora, tá bom? Se você gostou, não gostou, deixe seu comentário aqui, que é muito importante para mim, e vamos continuar aqui a falar sobre entendendo a Bíblia nos próximos capítulos, tá bom? Até mais, que Deus abençoe